21, Lei de Sul 17. A história do Vilela é bem interessante, porque ela tinha 10 anos, quando o pastor Samuel assumiu, ele apagou os 10 anos e passou a contar quando ele assumiu. Então hoje tem 7 anos e nós louvamos a Deus pela vida das nossas congregações, pela vida da nossa igreja sede. Trazemos um abraço apertado do nosso pastor Pedro, pastor presidente, do nosso pastor, e estamos felizes por mais uma vez. Um tema muito desafiador para a igreja, que é um tema multiplicando esperança. O texto que Frank leu com a igreja é o mesmo texto que eu vou ler com os irmãos, que é o texto de Romanos 15 e 13. Eu não vou, irmãos, de fato me alongar na mensagem, vou fazer uma narrativa daquilo que Deus preparou para esta noite, porque a gente já foi ministrado através das canções, a canção Eita. Que Deus continue te abençoando. Esta é uma canção que toca o nosso coração, porque todos nós um dia estivemos na Babilônia, e de lá Deus fez o inimigo nos libertar. Deus fez o nosso inimigo nos libertar. Então, nós já fomos todos ministrados através da canção. Então, Deus já enxergou nos nossos corações. Romanos 15 e 13, como todos nós lemos neste instante, diz que o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Hoje estamos celebrando mais do que uma data. Hoje não é uma simples data que nós estamos aqui comemorando. Estamos celebrando aqui a fidelidade de Deus ao longo desses 25 anos que Deus tem sustentado esta igreja, através da sua graça sustentadora na trajetória da história desta igreja. Uma igreja que existe, ela cresce, uma igreja que cresce, ela serve, mas ela alcança pessoas ao longo da sua história e ela só permanece firme, irmãos, porque o poder de Deus, a ação de Deus esteve ao longo dela. Se não fosse o Senhor que estivesse sustentando esta igreja ao longo dos seus 25 anos, ela não estaria aqui para contar história, porque o que estamos fazendo aqui nessa comunidade é contar história. 25 anos de história, 25 anos de história marcada pelo poder, pela graça sustentadora do nosso Senhor Jesus Cristo. E se estamos aqui hoje, é porque Deus guardou esta igreja. Se estamos aqui hoje, é porque Deus guiou esta igreja. Se estamos aqui hoje, é porque Deus renovou ao longo desses anos e hoje continua fortalecendo cada vez mais, porque hoje vem um fortalecimento, vem um renovo, vem um renovar muito mais grandioso do que todos os outros anos, porque à medida que a gente caminha com Deus, à medida que a gente vai traçando, trilhando a nossa história com Deus e Deus conosco, é à medida que Deus cada vez mais vai multiplicando na vida dessa igreja. Se eu lhes pedir para os membros dessa igreja, o próprio pastor Wilson dizer como foi o ano que passou, o ano de 2024, a despeito do ano de 2025, com toda certeza vai ouvir lutas, vai ouvir desafios, vai ouvir muita graça de Deus também, muito sustento de Deus no ano de 2024, mas se você perguntar como foi o ano, este ano de 2025, será muito mais, sim, de lutas, será muito mais de desafios, foi muito mais de desafios e de lutas, mas também foi muito mais de um agir de Deus nessa igreja, um transbordar de Deus nesta igreja, porque cada ano Deus multiplica cada vez mais a graça dele sobre a nossa vida. Então foi Ele que guardou, foi Ele que sustentou e é Ele que está renovando abundantemente a esperança no coração desta igreja. A esperança, abundando a esperança no coração desta igreja, porque Paulo chama o Deus do texto que Paulo está dizendo é o Deus da esperança.
É um Deus que não dá a esperança, é um Deus que manifesta a esperança, mas é um Deus que é a esperança. É um Deus da esperança, porque tudo que uma igreja é e tudo o que ela se torna passa pela esperança que Deus multiplica no seu coração. Por isso que multiplicando esperança, a gente tem que entender primeiro que antes da igreja multiplicar a esperança, a gente tem que entender que o Deus desta igreja é Ele, primariamente, que tem sustentado e multiplicado a esperança através desta igreja. Então, num culto, queridos, de aniversário como esse, Deus não apenas está lembrando do que Ele fez para esta igreja. Apenas Deus não está lembrando do que Ele realizou nesta igreja. Mas Ele nos chama hoje, Claudiano, para viver e para reviver, e para viver o que Ele ainda fará nesta igreja. Porque o nosso Deus é um Deus que fez. O nosso Deus é um Deus que está fazendo. O nosso Deus é um Deus que ainda fará muitas ações nas nossas vidas. Então, a primeira coisa que eu vejo nesse texto é que o Deus que sustentou e sustenta a igreja. Porque Paulo disse que é o Deus da esperança. E toda a igreja só existe porque Deus é a sua fonte. Toda a igreja só existe, eu só existo como igreja, você só existe como igreja porque Deus é a fonte sustentadora das nossas vidas. Foi Ele que sustentou quando faltou recurso. Se você for olhar nos anais dessa igreja, faz muitos anos faltou recurso, porque todos nós padecemos um momento ou outro de recurso, mas Ele sustentou em todos esses momentos. Porque no primeiro ano dessa igreja ela sofreu, pode padecer o recurso. No segundo ano ela pode também ter sofrido falta de recurso. No terceiro, quarto, quinto, sexto, ao 25º ano, ela pode sim, neste ano, poder em algum momento ou outro, ter padecido de recurso. Porque todos nós passamos ou padecemos recurso em alguma área da nossa história, da nossa vida. Essa igreja não é diferente. Se ela padeceu os seus recursos durante a sua história, ela tem a certeza também que ao longo de todo esse tempo, ela só não degringolou, ela só não deixou de existir, porque Deus foi o seu sustento até o dia de hoje. Foi Ele que fortaleceu quando houve lutas. Se a gente perguntar aqui aos líderes mais antigos dessa igreja, houve lutas aqui durante esses 25 anos? Sim. Amém ou não? Sim. Houve muitas lutas, e a gente conhece muitas delas, porque a gente compartilha nas reuniões pastorais. Hoje mesmo, na reunião do conselho, a gente estava compartilhando as nossas lutas como congregação, as nossas lutas como igreja, mas de todas as lutas, foi Deus que fortaleceu para que a gente vencesse todas elas. Para que a gente superasse todas elas. Foi Ele que guardou quando o inimigo tentou destruir. Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra o que? Os principados, os potestades. Toda vez que uma igreja se ergue para pregar o evangelho genuíno de Deus, o inimigo se levanta, o inferno se levanta, e o inferno só não teve êxito até o dia de hoje, porque Deus guardou esta igreja de todo o inimigo. Foi Ele que ergueu líderes dentro desta igreja. Foi Ele que levantou servos. Foi Ele que renovou e continua renovando forças nesta igreja. Porque se ela está de pé, primeiro, porque Ele sustentou. Segundo, porque através dos irmãos que tem também sustentado esta igreja. Então, aniversário é tempo de olhar para trás, sim. É tempo de olhar para trás e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Porque se Deus é a fonte, o futuro desta igreja está seguro. Se Deus é a fonte desta igreja, o futuro desta igreja, ela está segura. Porque o Deus que começou, pastor, isso, Ele vai continuar a aperfeiçoar a obra que Ele começou nesta igreja. Segunda coisa que eu vejo através do texto que Paulo escreve em Romanos é que ele declara que o Deus vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Porque gozo aqui é uma igreja alegre e é uma igreja forte. Primeiro, ela é uma igreja alegre no servir. A igreja, quando ela
preenchida do gozo de Deus, ela serve com alegria. Ela não serve murmurando, ela não serve reclamando, ela não serve desmotivada, ela serve com muita alegria no seu coração. Segundo, o gozo que Paulo está dizendo que Deus derrama dentro da igreja é a alegria no adorar. É aquilo que nós vimos aqui através do louvor, o ministério de louvor desta canção. O menino aqui tão esfuziante cantando aqui, alegre cantando, os meninos alegres tocando, o coral aqui, rebentando o nosso coração de alegria, irmã Rita, Claudiana, trazendo esta mensagem de adoração e nos levando a essa adoração ao Senhor. Quando Paulo diz que o gozo de Deus é derramado dentro de uma igreja e ele está multiplicando este gozo em esperança, ele está dizendo que essa igreja ela é uma igreja alegre até na sua missão, porque essa igreja ela foi chamada, ela foi criada, ela foi sustentada até os dias de hoje, porque ela tem uma missão de mostrar Jesus Cristo para essa comunidade. Então ela serve a sua missão com muita alegria. Mas ele diz também que este Deus que multiplica a esperança é o Deus que enche o coração da igreja de paz também, porque é uma igreja que descansa em Deus, atravessa qualquer tempestade. Amém. Ela atravessa qualquer tempestade, porque paz, ele dá paz em tempos de crise. Pode haver a tempestade que for lá fora, mas aqui dentro tem paz de Deus. Amém. O coração desta igreja tem paz de Deus. Ele dá paz em tempos de mudança, porque 25 anos essa igreja ela foi se metamorfoseando. Essa igreja ela foi se transformando, se mudando. A quem muitos anos aqui teve aqui nessa igreja, vê a mudança que essa igreja, mudança física, mudança através das pessoas, mudança no corpo da membresia desta igreja, mudança na estrutura física desta igreja. A igreja está linda, a igreja está cheia de ar-condicionado, a igreja está maravilhosamente linda, porque Deus tem derramado paz para que os irmãos entendam que em meio a todas as mudanças que Deus tem feito nesta igreja, mudança espiritual, essa igreja, se você olhar, ela não é como ela foi há muitos anos atrás, ela está muito melhor. Não é porque tem um pastor aqui, e eu conheço ele, que é fogo puro, espiritualmente falando. E aí, como o Frank disse, que tem uma total liberdade para dizer isso, porque o Senhor é meu Pai. E quando eu digo fogo puro, não é um fogo estranho, não. É fogo no Espírito, irmão. É fogo de unção. É fogo de sensibilidade para o Senhor. É fogo na transparência e no transbordar desta mensagem ao Senhor. Porque todos conhecemos como o nosso querido pastor Wilson é. Então, foi mudanças que Deus vem trazendo a esta igreja. E essa igreja vem sendo transformada e tem sido mudada. Mas se você não tem visto uma igreja que reclama pelas suas mudanças, que geme pelas suas mudanças. Por quê? Porque Deus tem derramado paz dentro desta igreja. Então, aniversário não é só comemoração, aniversário também é renovação interna. Aniversário é renovação interna. Então, Deus quer encher a igreja novamente, porque ano após ano Ele vem enchendo a sua igreja. Deus quer restaurar esta igreja, Deus quer restaurar o ânimo desta igreja, Deus quer reavivar ministério dentro desta igreja, Deus quer reacender os sonhos desta igreja. Porque como líder, nós sonhamos, como membros, nós sonhamos. E se você, Admilson, se você sonhou e esse sonho não realizou ainda, Deus quer renovar os sonhos e o projeto desta igreja, na liderança desta igreja, na membresia desta igreja, porque todos nós sonhamos com uma igreja muito melhor do que ela foi até hoje. Porque o amanhã, o nosso sonho é que seja uma igreja muito melhor do que o ontem. E o propósito de Deus para o futuro da igreja é transbordar. É aquilo que Paulo está dizendo: sejais ricos de esperança. Para que sejais ricos de esperança. Deus não quer que a igreja apenas tenha esperança. Ele não quer que a igreja dele apenas tenha esperança. Ele quer que ela transborde de esperança.
Porque Deus não quer só nos dar a esperança, Ele quer que a esperança seja transbordada, porque uma igreja rica de esperança, ela enxerga oportunidades onde outros veem somente crise. Quando eu olhei para isso aqui, uma igreja cheia de esperança, uma igreja que transborda a esperança, e quando eu me deparei com esse direcionamento de que uma igreja que ela é rica de esperança, pastor Wilson, ela enxerga oportunidades onde outros veem crises. Eu me lembrei do moço que é Eliseu. Quando o rei da Síria, ele manda um exército numeroso para cercar a cidade, o território de Israel. Ele manda carros, cavalos, cavaleiros, ele manda um exército para cercar a cidade, e não para combater a cidade, mas combater um homem, para combater um homem. Porque enquanto ele sitiava e ia para destruir Israel, Deus visitava Eliseu e Deus mostrava todos os planos do inimigo para Eliseu. E quando o rei da Síria vinha para dar contra Israel, ele naufragava os planos dele, porque Deus já havia revelado. E ele pensava: tem alguém dentro do nosso meio que está nos traindo. Tem alguém dentro de nós que toda vez que a gente vai, nossos planos estão errados. E alguém se levanta e fala assim: não é ninguém daqui, meu rei. É porque lá em Israel tem um homem de Deus, que até os planos que o Senhor faz no travesseiro do seu quarto, Deus revela para ele, no íntimo dele. E quando ele manda esse exército numeroso para combater um homem, aquele moço sai de manhã de dentro de casa, para vocês entenderem que quando uma igreja é rica de esperança, ela enxerga coisas a qual ninguém enxerga. E se essa igreja, ela abrir o seu coração para que Deus encha ela de esperança, ela vai enxergar coisas, ela vai enxergar oportunidades onde todas as outras pessoas só enxergam crise, só enxergam desafios. E quando aquele moço olha para os montes e vê aqueles carros e cavalos ali cercando aquele local, ele entra, ele sai gritando: ai meu Deus! E quando ele chama o seu profeta e diz: olha para isso, o profeta olha para ele e fala assim: calma, porque maior é quem está conosco do que quem está com eles. Eu imagino aquele moço olhar para o profeta e falar assim: ele está ficando doido, ele só pode estar variando da cabeça. Eu acho que a porção dobrada que ele recebeu causou alguma confusão na cabeça dele, porque aos olhos humanos daquele homem, o exército da Assíria era muito maior do que o exército de Israel. Mas quando Eliseu olha para aquela incredulidade, os olhos fechados, os olhos carnais fechados daquele moço, ele faz uma única oração, e uma oração muito simples: Senhor, abre os olhos deste menino. E quando Deus abre os olhos daquele menino, ele enxerga. E o texto é interessante, que o exército que ele enxerga, o exército celestial, não está ao redor da cidade onde o profeta estava. O exército que aquele moço começa a enxergar agora não é um exército que está ao redor do exército da Síria. O texto diz que ele enxerga um exército de carros e cavaleiros de fogo ao redor do profeta. Então, meu desejo é que Deus abra os olhos espirituais desta igreja, para que esta igreja enxergue o exército que Deus tem colocado ao redor dela. Por isso que ela está de pé. Uma igreja rica de esperança crê no avivamento onde o mundo só vê frieza. Mas ela crê e ela enxerga um avivamento onde só vê frieza. Ela enxerga promessas onde há desafios. Ela serve com fé, ela prega com convicção, ela ora acreditando no impossível. Cada ministério desta igreja, ela está sendo cheia para que cada ministério dessa igreja possa multiplicar essa esperança que Deus está enchendo essa igreja. É no púlpito, pastor Wilson, que essa esperança tem que ser multiplicada. É no louvor que essa esperança tem que ser multiplicada. É na juventude que
que essa esperança tem que ser multiplicada. É nas crianças que essa esperança tem que ser multiplicada. É nos projetos sociais que essa esperança tem que ser multiplicada. É na evangelização que essa esperança tem que ser multiplicada. Deus enche para que a gente possa também transbordar na vida do outro. Ele não enche essa igreja para que ela se empanture, para que ela se torne obesa espiritual. Deus está enchendo, multiplicando esperança, para que através das lideranças, para que através dos ministérios, eles possam multiplicar na vida dos outros. O que Deus está dando para esta igreja não é para ela, não é para armazenar para ela. Existe um propósito muito maior. Existe um propósito muito maior, que vai além do que nós pensamos e imaginamos. O aniversário é Deus dizendo: igreja, não apenas sobrevivam, multipliquem a esperança. Não apenas sobrevivam, mas multipliquem a esperança. Porque a força que fará o próximo ano, porque a força de Deus é aquela que fará o próximo ano ainda maior do que isso. Amém. Muito mais maior do que isso. Porque Paulo diz no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem faz a igreja avançar. Engana-se quem pensa que é o pastor Wilson que está fazendo essa igreja avançar. Engana-se quem pensa que é as lideranças que estão fazendo essa igreja avançar. Agora, se você olhar e enxergar que é Deus através deles fazendo esta igreja avançar, você está no caminho certo. Porque sempre foi Deus. Nunca aqui foi sobre nós. Nunca aqui é para nós. Tudo é sobre Ele. E tudo é para Ele. Para a honra e para a glória dEle. Porque quando Paulo diz que essa igreja vai ser cheia de esperança no poder do Espírito Santo, é o Espírito Santo é quem faz a igreja avançar, não é o talento, não é a estrutura, não é o orçamento, não é a programação e não é a tradição, é o dunamis de Deus dentro dela, o poder do Espírito Santo dentro dela, porque é o Espírito que sustenta, é o Espírito que faz crescer, é o Espírito que desperta, é o Espírito que desperta vocações, é o Espírito, queridos, que converte vidas e renova vidas neste lugar. Lembra da igreja de Atos? Quando a palavra diz que quando eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir da comunhão do pão, eles cumpriam e viviam o transbordar de Deus na vida deles. O texto diz que era Deus que trazia aqueles para que fossem salvos na igreja do Senhor. Igreja Batista Lindinópolis Esperança. Abra as portas, janelas, comportas, entenda da forma que você quiser. Abra todos as dispensas da sua vida, para que Deus continue jogando, multiplicando na vida desta igreja. Porque para o próximo ano da igreja, nós precisamos mais do Espírito Santo do que qualquer outra coisa. Está se findando um ano, e é um ano marcado de histórias, experiências com Deus nesta igreja. E virá um ano, e será um ano de muito mais desafios, mas que esta igreja já tem experiências suficientes com o Senhor para continuar proclamando o que Deus quer para a sua vida. Se a igreja confiar no Espírito Santo, esta será o ano da colheita. Se essa igreja, se nós confiarmos no Espírito Santo, esse será um ano de colheita. Será um ano de expansão, será um ano de renovação, será um ano de avivamento, será um ano de multiplicação, de fato, de esperança nas nossas vidas. Vocês creem na ação do Espírito Santo? Amém ou não? Se você crê, se prepare. Se prepare para tudo que Deus fará. Para concluir, queridos, este aniversário Deus está nos lembrando, Ele é a fonte da nossa história. Neste aniversário, Deus está nos lembrando que Ele é quem nos enche de todo gozo e paz.
Neste aniversário, Deus está nos lembrando que Ele é quem nos chama a multiplicar a esperança. Neste aniversário, Deus nos lembrando que Ele é quem nos capacita pelo Seu Espírito Santo. Porque a futura história desta igreja, ela será escrita, continuará sendo escrita por corações cheios de Deus e transbordando esperança neste lugar. Então, essa é uma palavra para toda a igreja. Celebre o que Deus fez. Continue celebrando o que Deus fez. Renove sua fé hoje, nesse Senhor. Multiplique a esperança onde Deus te plantou, que é aqui. Caminhe para um futuro no poder do Espírito Santo. Então caminhe, continue sendo conduzido pelo Espírito Santo, porque Ele vai continuar enchendo esta igreja de esperança, para que esta igreja tenha muita esperança, para multiplicar esperança dentro e fora dessas portas. Que Deus nos abençoe nesta noite e continue nos enchendo de esperança. Ministro Frank, quero deixar bem registrado para toda a igreja. E hoje eu sou muito digno de Frank. Para correr tanto assim e terminar assim. Cumprir o que eu prometi. Amém ou não? Então eu preciso de um prêmio, Frank. Que Deus abençoe a amada igreja. E que Deus continue multiplicando anos e anos de vida neste lugar. Som, bem. E nós cantaremos